Eu vendia 10 bicicletas numa escola. Chegava numa escola, chamava a gestora ali daquela escola e reunia as professoras ali no intervalo. E lá eu dizia, olha, tem 10 bolas aqui, todo mês eu venho tirar uma bola desse globo, é uma bicicleta que eu venho deixar. Mas eu quero vender 10 bicicletas a vocês. Se era R$ 100 a bicicleta naquela época, eu cobrava R$ 10 de cada uma. Era uma forma ali de eu vender 10 bikes em 10 meses. Com isso eu cheguei a ter 268 é, grupo de consórcio. Mas, na verdade, eu estava fazendo política sem querer, porque eu sempre fui muito comunicativo, fui fazendo contato, tem que ser político, menino, não tem que ser candidato. E as gestoras começaram a falar do meu nome, lá me convidaram para estar na política. E eu comecei a me envolver na política, depois fui trabalhar no Executivo. Em 97, comecei pelo almoxarifado, passei nos recursos humanos, fui coordenador de minha passagem, depois fui para o departamento, uma divisão de transporte, depois a gente fundou um departamento de trânsito no município em 99. E eu fiquei nesse departamento até ele se tornar secretaria, saindo dele em 2004, quando cumulei com a Secretaria de Saneamento e Infraestrutura, Secretaria de Obra, a qual pude repetir agora, janeiro de 2025, até março agora, onde me descompatibilizei dessa Secretaria de Obras para poder estar concorrendo à eleição secretária. Nesse período, eu passei por vários momentos. Em 2004 estava secretário, lancei um irmão meu candidato a vereador, ele se tornou vereador. Em seguida, eu fui trabalhar um projeto em vários municípios do Pará, chamado Caminhos da Municipalização. Como eu tinha montado um roteiro para municipalizar o trânsito, e era obrigatório os municípios que tinham frota logo de 100 mil veículos, depois foi diminuindo essa obrigatoriedade. Eu passei a uns 10 municípios do Pará, municipalizando o trânsito no Pará, contribuindo com a municipalização, pela experiência que tive lá no município de Ananindeua. E também fui ficando conhecido com meu nome no Pará. Em junho fui convidado para assumir um espaço no departamento de planejamento, junto à Secretaria de Obras no município de Ananindeua. E lá eu pude conhecer mais profundo meu município. Hoje eu conheço cada rua, cada buraco, cada ponte, mas foi lá de trás desse momento. E aí fiquei lá até 2008. Em 2008 decidi ser candidato. E quando decidi ser candidato, meu irmão disse que não queria mais ser candidato. Mas depois tomou a decisão que seria. E nós dois viemos candidato. E aí começaram a apostar que a gente ia morrer abraçado, ia ser difícil, 2 vereadores se eleger no mesmo município. O que é que eu fiz? Eu vim candidato sem ofensa, sem magoar ninguém, sem mexer com o grupo dele, e Deus abençoou, se elegeu ele e se elegeu eu. Eu fui o 8º, ele foi o 6º colocado em 2008. Em 2010 já me enxerei e vim candidato a presidente da Câmara. Apoiei um deputado, e o deputado foi e disse, olha, tu não queres ser o candidato a presidente da Câmara? Eu disse, quero. A gente conseguiu rapidinho de 3 votos, eram 19 vereadores na Câmara. Aí fomos com o Helder, que o Helder era prefeito do município. Posso ser candidato, prefeito, a presidente da Câmara? Sim, tranquilamente. Tem 16 situações aí, se você viabilizar sua candidatura, sem problema. A gente conseguiu 11 assinaturas. Mas, quando ele voltou, ele tinha ido para uma viagem. Tínhamos elegido a Ana Júlia naquele período, governador, ajudei. Quando ele voltou de viagem, a gente conversou, ficou mais ou menos correto. Mas depois eu estava no partido PR, que hoje é o PL. E ele decidiu que deveria ser melhor ser presidente um vereador que fosse do MDB. E ali a gente foi até o final e depois eu já não tinha mais chapa para concorrer, porque os vereadores foram fazendo acordos para outra chapa, que era a vontade do prefeito. E aí eu fiquei quieto no meu canto, mas votei, me abstive no dia da votação e ficamos quietos. 6 meses depois, o prefeito me chamou, perguntou se eu queria ser secretário. E eu virei secretário de Meio Ambiente no município. Fiz um trabalho muito bacana na Secretaria do Meio Ambiente, implantei coleta seletiva no município, criamos 2 cooperativas, a Cótipa e a Cidadania, que até hoje existem no município, implantamos alguns ecopontos nas escolas, trabalhamos forte em educação ambiental e surgiu naquele período 2 parques, o Parque Antônio Danúbio e o Museu Parque do Seringal. Fui em Aveiros, viajei, fui em Fordlândia, fui
em Belterra, conhecer a história, para a gente contar com o monitor dentro desse museu como viviam os seringueiros, porque era um espaço Fordlândia, que é que o Henry Ford a veio, cidade fantasma a no meio da cidade fantasma no Amazônia. meio da Amazônia. Muito Tive a legal. oportunidade de estar lá com a minha esposa, no aniversário de casamento, a gente foi lá, tiramos para dar uma volta, fomos em Santarém e acabamos indo lá. Quando eu voltei cheio de ideia e criamos um monitor que dava a instrução para os alunos que chegavam no Museu Parque do Seringal. Então lá a gente montou um espaço com um chalé grande e lá a gente simulou como vivia o seringueiro, como vivia o escambo, acontecia o escambo com o dono da taberna, que trocava, e como vivia os senhores aqui em Belém, em Manaus, né? Que eram os coronéis que bancavam os seringueiros. Mas, na verdade, o trabalho virava um trabalho escravo, e essa história era contada, porque não deu certo o ciclo da borracha, mas o que trouxe para Belém, como o Teatro da Paz, o Mercado do Ferro, naquele período, a Cezedelo, a Caixa d'Água de Ferro de São Brás. Então, todo aquele momento áureo ali da borracha, que teve essa influência em Manaus e teve essa influência em Belém, era contado. E meu nome ficou em bastante evidência naquele período. Mas, infelizmente, na minha saída, 31 de março, quando eu descompatibilizei para voltar a ser vereador, eu tentei indicar minha esposa para ser a secretária. E o candidato a deputado que eu tinha apoiado colocou seu irmão. E aí eu me contrariei, fiquei muito chateado, né? Questionei, meus funcionários que eu havia indicado para o município foram demitidos. Eu tive uma certa dificuldade na minha eleição, que é muito triste, mas Deus abençoou. Consegui me reeleger, fui o sexto colocado e tive meu segundo mandato. E lá no segundo mandato, quando foi à noite, o pioneiro voltou para a prefeitura, se elegeu em 2012, e ele em seguida logo me convidou: tu queres voltar? Tu vai voltar para a secretaria. E na tua volta eu queria que tu vê quem é teu suplente, que ele vai ser vereador. Volta com o teu pessoal. Aí gato escaldado tem medo de água fria, né? Falei, não, pioneiro, eu volto com uma condição. Eu gostaria que a secretaria fosse minha até 31 de dezembro de 2016. Porque se for para mim ser secretário só um período, ao bel prazer de vocês quanto prefeito, não vai servir para mim. Eu vou cuidar do meu mandato, deixa a secretaria aqui. Aí ele falou, não, faz o seguinte, a secretaria vai ser sua até o final do mandato. Você indica alguém quando precisar se afastar. Quando chegou em 2014, eu fui lá pedir para ele, queria que a minha mulher assumisse a secretaria para eu ser candidato a deputado estadual. Ele me olhou e falou assim, tu quer ser candidato, pai? Se quero. Ele falou, tu pode ser candidato. Eu te permito ser candidato, sem problema, tu só não serás o meu candidato, porque eu tenho um compromisso com 3 pessoas que eu já não quero espalhar tanto no município. E assim foi, que acertado não é caro, foi cumprido, e eu virei candidato a deputado estadual. Só que eu não tinha a visão que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, não tive a oportunidade de hoje, que o Daniel e a Alessandra me deram, de me indicar tantos vereadores, tantos suplentes, está em tantos municípios do Pará. E eu fui no Nordeste ali do Pará, fui em alguns municípios do município, em Redondeza, ali da metropolitana, e ainda assim a gente conseguiu 25.330 votos. Se alguém acessar o Google aí e escrever deputados eleitos no Pará em 2014, o nome ainda consta lá no Google como deputado eleito. Eu festejei na noite, é claro, fiquei muito feliz, mas o Belo de Capitão Poço havia tido mais votos que eu. Então, naquela ocasião, fez ali o Júnior Age, foi uma coligação entre PR e PROS. O Júnior Age, que era do PR, 45 mil votos, Renato Ogawa, 37 mil votos do PR, meu partido. Aí veio o Belo com 34, mas estava impugnado, e veio o soldado Terço, que fez aquela greve lá, junto ao governador, teve o voto dos praças, fez 32 mil votos. E eu, com 25 mil votos, fui o quinto, mas apareci nos eleitos como sendo o quarto mais votado. E eu ia ser diplomado dia 22 de novembro. Dia 19 de novembro, convalidaram os votos do Belo, com um parecer dado pelo Gilmar Mendes, voltado ao processo dele, com um novo julgamento, que ele conseguiu tempestivamente, ainda dentro do período eleitoral, ele conseguiu uma certidão, e aí com isso houve um novo julgamento do Pará e convalidaram os votos do Belo. E eu desci de eleito para primeiro suplente. Então não foi por falta de voto, né? Não foi por falta de voto. Oi, tem uma galera com a gente aqui.
tua história é muito intensa e realmente é muito tempo na política, né? Um pouquinho. Eu tô vendo você contando aí a história aí. Você contou a primeira parte da história, Um até a gente pedacinho da chegar por história. aqui. E já, a gente já vê que é muita coisa, né? Muito conteúdo. Verdade. Tem uma turma aqui ligada com a gente, eu não vou nem conseguir ler o nome de todo mundo, gente, que tá mandando um parabéns, tamo junto. Bora pra cima, meu deputado Ihu. Boa tarde, galera. Compartilha aí, eu quero que vocês realmente mandem suas perguntas aqui no Instagram. É, manda também um aviãozinho para quem está online, para acompanhar esse bate-papo junto com a gente. Ajuda a gente, porque eu tô vendo que vocês gostam muito do Rui. E, sem dúvidas, mandar esse programa aqui para um amigo, para um parceiro, para uma pessoa que você tem certeza que vai gostar desse bate-papo é muito importante. Rui, e aí chegamos agora nessa parte da tua vida que se inicia aí o mandato do doutor Daniel. Você já, no primeiro mandato, você já estava parceiro? Já. Meu Conta um pouquinho pra encontro, gente dessa fase aí. Como que você conheceu, como que chegou essa parceria doutor Daniel, doutora Alessandra? meu encontro com o doutor Daniel foi o seguinte. Como eu virava vereador e eu era convidado para ser secretário, eu tive a oportunidade, Ana Deus, de ser 2 vezes secretário de obra, 2 vezes de serviços urbanos, 2 vezes meio ambiente e, como disse, fundei o departamento de trânsito também do município de Ananindeua. Em 99, fiquei até 2004, acumulando com a Secretaria de Obra. E aí, quando foi em 2019, não consegui ser presidente da Câmara em 2010. 2019, o pioneiro me chama e falou: tu vai ser presidente da Câmara. O Daniel era o presidente da Câmara. E o Daniel virou o vereador mais votado no seu segundo mandato, com 13 mil votos. Mais de 13 mil votos, ninguém nunca bateu nele, isso até hoje lá. O cara sempre foi um fenômeno de voto. E aí, quando ele conversou com o Daniel disse: olha, eu vou te ajudar a virar presidente da Câmara. E foi convidando os vereadores, fui no candidato do Pioneiro, é meu candidato. Então, tu Queria fosse que vocês vereador junto com ajudassem. o Daniel. Fui vereador junto com o Daniel. E aí voltei para a Câmara para ser candidato a presidente da Câmara. Estava secretário e o Daniel foi convidando os vereadores, fazendo uma campanha já para mim, para a presidência da Câmara. E convidando. Então já fiquei grato aí ao Daniel no primeiro momento de cara logo, né? E aí o Daniel virou nosso deputado estadual, deputado mais votado do estado do Pará também. E aí, nesse aí, nós assumimos um compromisso. Meu irmão era vice-prefeito do Pioneiro, Carlito. E tivemos uma conversa lá no Palácio do Governo com o Lúcio Vale, que naquele momento era vice-governador, com o Daniel, com meu irmão, e assumimos um compromisso de apoiar o Daniel para prefeito. Daniel só quero ser prefeito da cidade, eu virei deputado estadual mais votado do Pará, eu virei presidente da Assembleia, vou ter o apoio aqui do governo. Ele começou a conversar, falando que eu seria o candidato a presidente dele, e assim aconteceu, eu fui eleito por unanimidade, presidente segunda vez. E aí tocamos. Quando chegou em 2022, eu ia terminar meu mandato, eu me ensaiei a vir candidato a deputado estadual. Eu não consegui ser candidato em 2018, porque o Mário Filho, que foi prefeito de Marituba, é casado com a Michele Begô, minha prima, minha sobrinha, filha da minha irmã, e ela se candidatou a deputada. Eu vi que a gente ia dividir voto, não ia ser interessante aquilo ali para mim nem para ela, e deixamos que ela caminhasse sozinha. Ela fez 43 mil votos, eu ainda apoiei ela ainda com um pedaço de pessoas em Ananindeua, apoiei o Daniel, botei umas pessoas, tirou 4 mil votos ainda, 3.900 alguma coisa. E aí o Mário lançou ela, candidata a deputado, eu fiquei quieto. 2022, o Daniel disse: nós vamos ter um candidato somente a deputado estadual em Ananindeua. O candidato vai ser o Eric, que é meu vice-prefeito. Eu preciso honrar minha palavra com o Helder. Queria que se apoiasse ele. Falei: Daniel, se o seu desejo é esse, é o meu desejo também. Estou aqui para o seu grupo, estou aqui para cumprir o que você determinar. Você é meu líder político. E assim nós fizemos. E aí nós tocamos nossa vida com o Eric foi muito bem votado no município, fez 23 mil votos no município. Doutora Alessandra fez 73 mil votos no município. E eu fui trabalhando assim, sem perguntar o que eu devia fazer. Fui juntando meus grupos, fui fazendo campanha,
fui fazendo reuniões, fiz a pré-campanha deles como se fosse a minha. E eu acho que eles gostaram, eu também sou muito assim, eu sou muito intenso. Quando acabou esse período, o Daniel me chamou em 2023, quando acabou, falou: olha, você vai ser meu candidato novamente a presidente. E, paralelo a isso, eu comecei a construir uma nova Câmara. Eu fui com alguns deputados que foram vereadores de Ananindeua e eu pedi para eles uma emenda compartilhada. Eu consegui 1.825.000. Fui com o Miro, fui com o Chicão, fui com o Eliel, fui com a Anísio, fui com o Fábio Figueiras, fui com o Tiago Araújo, esse não me deu, fui com Vitor Dias, eu fui com vários, com a Diana Belo, fui com a Michele Begô, fui com o Daniel, consegui 1.825.000 para fazer uma nova Câmara. Fui com o governador e pedi uma ajuda para ele. Essa emenda compartilhada foi para a Casa Civil e ele encarou para a construção de uma nova Câmara pela CEDOP, que agora é CO, Secretaria de Obra. E aí, assim nós fizemos uma nova Câmara Municipal, só que eu não havia terminado, não consegui mobiliar. O Daniel achou por bem que era justo eu ser ainda a terceira vez, porque eu pudesse inaugurar aquilo que eu comecei. Marcamos uma reunião na obra da Câmara e convidou os vereadores. Gente, eu queria que o Rui pudesse inaugurar esta obra, fosse ainda com ele, e queria pedir que vocês dessem oportunidade a ele, que ele fosse presidente novamente. Aí já não foi mais unanimidade. 2 não votaram em mim, eu ganhei de 23-2. Eu tinha ganhado as duas com unanimidade, mas ganhamos com 23-2. E aí nós tocamos nossa vida. Eu me preparei para ser o vereador mais votado do município de Ananindeua. Não parei de trabalhar nem um dia, virei realmente, como sempre fui, um operário da política, convidando as pessoas, reunindo. Comecei desde janeiro, no início da eleição, logo trabalhando muito forte, mas infelizmente, quando chegou lá pelo mês de junho, eu tive uma surpresa desagradável, aonde o grupo do governador, junto com o Jadé Filho, foram em Brasília e tomaram Solidariedade das mãos do Daniel. O Eurípides foi preso lá em Brasília, o partido foi para a mão do Paulinho da Força, a doutora Alessandra ainda me pegou, levou em Brasília com ela, marcou uma audiência com o Paulinho da Força, tive uma audiência com ele onde eu pedi que ele abrisse uma exceção comigo, que ele abrisse uma exceção com o município de Ananindeua, que só lá pelo menos ele deixasse o Solidariedade, porque tinham eu e mais 3 vereadores, eu como presidente da Câmara, levei mais 3 para ser candidato pela Solidariedade. E eu estava com vergonha também dos meus colegas vereadores. E ele não permitiu, disse que ele já tinha assumido um compromisso, que o partido ia estar no comando do governador do estado e o partido estava na mão do prefeito de Tucuruí, do Alexandre. E aí nós respeitamos a vontade dele, mas eu questionei, pedi novamente, argumentei. Quando eu cheguei, eu não tinha mais o direito de ser candidato. A comissão provisória já não pertencia mais a gente. E aí o que fazer? Eu decidi que eu apoiaria o Daniel em qualquer circunstância. O Antônio Doido foi candidato a prefeito em Ananindeua. Eles colocaram 5 candidatos com o doutor Daniel. Ora, eu tinha participado de todas as transformações de Ananindeua com o doutor Daniel. Nós aprovamos aí 625 milhões de operação de crédito. O doutor Daniel não tinha dinheiro de ajuda de deputados que ele apoiou, porque estava sob o comando do governador. A única deputada a colocar a emenda na Ananindeua, doutora Alessandra. Então, quando descobria o lençol, quando cobria a cabeça, descobria o pé. Mas Daniel, muito criativo, discutia com os vereadores e a gente trabalhando as transformações, discutia as obras que precisavam acontecer. Cada vereador, em reuniões, colocava as suas opiniões, junto também com os secretários. Então, eu admirava essa gestão inovadora do Daniel, essa forma de discutir. Um problema surgia num bairro, a gente chegava naquele bairro no mesmo momento, os vereadores junto com ele, e lutava pela transformação daquele bairro. Isso tudo foi me trazendo uma grande admiração e também trabalhando sempre. E eu me esforçava para adquirir sempre a confiança do Daniel, da doutora Alessandra, do nosso grupo. E assim a gente foi construindo nossa história. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que o Daniel se reelegeu com 83,4% das pesquisas, mesmo com 5 candidatos contra ele, e eu lancei minha mulher candidata.
Natália estava afiliada no DC. Lancei ela já em 14 de agosto de 2024. Ela se tornou a terceira mais votada, com 6.248 votos no município. Foi uma demonstração clara que o povo, que eu estava voltando nos bairros, que eu estava dando satisfação. O Daniel praticamente reelegeu quase todos os vereadores, porque todos ficaram muito bem com a população. Então isso foi espetacular para a gente. Além de mim, mais dois vereadores lançaram. Uma lançou o esposo, que perdeu a eleição, ficou muito próximo, mas ela hoje é a secretária de assistência. O Daniel estendeu a mão, que é a Franci Pereira, no município. O outro foi o vereador Pará, que lançou a Franci Pará, a mulher dele também foi eleita. E a outra foi a Leila Freire, que era vereadora, se tornou secretária de Educação, não se elegeu, mas estava no PSB, partido qual era do Daniel. Logo ele levou um vereador para ser secretário e ela assumiu a vereança. Ou seja, mais uma demonstração de parceria, de honrar compromisso, que foi demonstrando assim que todos os compromissos que ele assumia conosco. Então não podia em momento algum ceder a pressões, né, trabalhar para um outro prefeito que não fosse o doutor Daniel. E o que é melhor de tudo isso? O melhor de tudo isso é que no final do ano ele me convidou para ser secretário de obra do seu governo. Secretaria essa que eu tinha sido em 2023 e 2024. E aí pude estar em 1º de janeiro, na verdade, 2 de fevereiro, que ainda precisava de um cumprimento lá na Câmara, até agora, 30 de março, eu fiquei secretário de obra, dando continuidade de todas as transformações que nós podemos. Só no meu período lá, foram 144 quilômetros de asfalto. Quando se fala em obras, asfalto, quando se fala nessa secretaria específica, nessa pasta específica, você realmente tem uma experiência vasta, né? Já foi secretário uma vez, foi novamente em uma época que eu tenho certeza que muitas coisas mudaram, então você passou ali por duas fases. Uma fase onde estava ali talvez iniciando, né, as o modelo de fazer a obra, o padrão, né? Eu acho que nem todo mundo sabia o que era o CBOQ, o que era o asfalto Verdade. bom. E você pegou essa fase mais moderna, essa fase mais que todo mundo tem acesso ao GPT, ao Google, ao Instagram, ao YouTube e sabe de tudo. E essa experiência que você teve como secretário, principalmente de obras e também de meio ambiente, eu tenho certeza que você vai levar isso para o estado. Vindo aqui no sul do Pará, andando um pouco nesses asfaltos aí que não estão tão bons, pagando pedágio onde o asfalto infelizmente está uma calamidade. Como que você vai trazer essa experiência para o estado e para os municípios, estando deputado? Eu tenho certeza que, em fé em Deus, eu vou chegar a deputado estadual, com a ajuda do povo do Pará, com os amigos, familiares, parceiros políticos que têm surgido em nossa vida. Eu tenho certeza que eu estou preparado para contribuir muito forte em qualquer circunstância, seja uma secretaria, seja como parlamentar, pelo conhecimento que eu adquiri, vou me sentir preparado. As nossas andanças aqui, é inadmissível você ter 2 Pará. Você chegar aqui nesta região, sul e sudeste do Pará, na região dos Carajás, você vê um estado tão rico e ao mesmo tempo com tantas dificuldades. E a gente vê que é possível fazer, né? Ah, você tem tantos quilômetros resolvidos, mas vamos botar uma quantidade de quilômetros que a prefeitura do município X faça uma parte, o governo entre com outra parte, que se crie consórcio entre os municípios. Eu tenho certeza que a intenção de todos os prefeitos é que venha acontecer isso. Não dá para a gente ter essa dificuldade para escoar os produtos. Nós temos um país que ele não é hidroviário nem ferroviário, nós temos muito poucas ferrovias, ele é rodoviário. E nós temos uma quantidade de caminhões pela estrada que a gente passa. Eu vindo para cá agora de quarta-feira até hoje, domingo, eu presenciei 3 carretas tombadas, né? 2 na Alçaviária e uma na PA 155. Então eu presenciei. Se for lá no meu Instagram, no Instagram do Daniel, a gente filmou. Então a gente viu isso na pele, a gente sente na pele.
Então imagina esse caminhoneiro todos os dias, os proprietários de caminhão, porque tu vai numa cadeia produtiva como um todo, né? Tu vai lá na peça do caminhão, no combustível, no tempo, no desgaste de pneus muito maior, no tempo que você leva para chegar ao produto e vai lá na ponta no preço do produto, né? Que vai encarecer. Então, eu preciso muito estar presente nessa região, uma região que me abraçou. Eu estou me sentindo muito bem aqui nessa região. Ontem a gente foi abraçado por tantas pessoas aqui em Redenção, mas não foi diferente em Pão d'Arco, não foi diferente em Conceição, não foi diferente em Tailândia, em Jacundá, não foi diferente no Moju, quando a gente começou. E nos entristece ver lá, por exemplo, a alça aviária se cobra lá, tem caminhões com 7 eixos, tem caminhões com 12 eixos, e você cobrar R$ 12 por pedágio por eixo. Certo que tem alguns pedágios que já deixaram até de cobrar, acho que por vergonha, né? Que a gente tá o trecho, todos os trechos ruins, não tem acostamento. O caminhão vai para o acostamento, ele vai tombar porque ele está carregado ali, é inevitável. Ou então ele vai desviar um buraco, ele vai jogar um carro pequeno que vem na contramão ao seu sentido ali, no outro sentido, vai jogar o carro para o acostamento. E como não tem acostamento, vai também provocar um acidente. Então é inadmissível a gente ver tudo isso, né? Os gastos que se teve aí na COP30, os gastos que se teve, a quantidade de empréstimo, de comprometimento de endividamento do Estado, acima de 22 bilhões, e você não ter rodovias exemplares. Quando você testemunhas de pessoas que residem aqui, que saem aqui, que tem muito mais identidade, quando vão aqui para Goiânia, por exemplo. Quando chega em Tocantins, já sente a diferença do asfalto que está no estado do Pará e do asfalto que está em Tocantins. Do asfalto que está no estado do Pará, do asfalto das rodovias que tem nas estradas de Goiás. Então, por que que nós não podemos ser iguais? Por que que nós não podemos ser tratados, os diferentes, ser tratados diferente para se tornar iguais? Por que que a gente não tem o mesmo tratamento? Por que a gente vai viver num estado tão rico, com uma população com tanta dificuldade? Então, isso me entristece. Por que tanta dificuldade na SEMA para destravar tanta coisa que precisa? Por que o pequeno agricultor não tem uma política real que chegue até ele? Então, isso tudo a gente vem se preparando, escutando. Essa minha vinda tem sido fantástica para o meu currículo de vida, para me aprender com as pessoas e entender que essas pessoas precisam de nossa presença. O que chamou a tua atenção aqui no sul do Pará, além das estradas, mas nessa andança aqui no nosso sul e sudeste, você sabe que a nossa região aqui é uma região de muito minério, de em muitas empresas, fazendas voltadas ao agro. E nesse sentido, o que chamou a tua atenção? O que você pegou como experiência para levar para um possível mandato? Primeiro, com relação ao agro, a gente tem que trabalhar muito forte o incentivo ao agro, que essas reservas sejam melhor estudadas, que o Pará seja realmente um estado que ele propicie quem produz nesse país. É necessário que alimente esse país. E a outra coisa importante com relação ao minério, e eu tive a oportunidade, em 2 lugares, em Serra Pelada, de ter um instituto que vai ser meus parceiros políticos, e em Conceição, um outro instituto que vai ser meu parceiro político. É o ISAC, Instituto ISAC. E, por incrível que pareça, eles conversando comigo, eles trabalham a qualificação de pessoas, me informaram que a Vale agora vai abrir oportunidade para mais 12 mil pessoas trabalharem. E como eles qualificam pessoas que depois de qualificado ninguém chega aos cargos mais altos. Só o pessoal do sul e sudeste do país que tem as oportunidades dos cargos mais altos. Como se nós não tivéssemos pessoas qualificadas aqui no Pará que pudessem estar assumindo essas pontas também. Então é importante que essa política pública tenha uma relação muito boa com a Vale, que a gente possa também oportunizar os paraenses a ter cargos importantes, a produzir para esse país, e que as pessoas possam ter oportunidade da qualificação, mas a oportunidade também de serem reconhecidas. Isso eu pude sentir na pele também, ouvindo pessoas. E isso é tão importante, né, Rui? Você que tem um currículo tão abrangente, né? Um cara que já teve tantas oportunidades, mas por estar preparado, né? Por ter sua formação,
por estar nos lugares corretos. Essa importância do investimento na educação, na formação, que é o que a gente precisa, né? Às vezes não é só a emenda, mas às vezes é um instituto, como você tá pleiteando, às vezes é um profissional que traga essa qualificação para um jovem, para uma pessoa que sonha em ter um cargo mais interessante. Um deputado ele pode tranquilamente ser esse interlocutor também entre as secretarias do Estado e entre esses institutos que realmente produzem. A gente vem conversando com o senador Zequia Marinho, ele que está colocando, chegando a 1 bilhão de emenda no seu mandato, ele conversando que ele tem fomentado muito isso, de chegar informações, educação, porque com a educação as pessoas vão poder cobrar melhor. E quando você pega um paraense que chega em Brasília, por exemplo, ele precisa estar preparado, estar instruído, para ter um espaço ali que ele possa defender. E a gente precisa de parlamentares dessa forma. Parlamentar que se propõe, eu sou um facilitador, eu sou um interlocutor, que ele possa ouvir. E eu só vou poder cumprir com isso se eu estiver presente. Então o pessoal me pergunta assim, o que é que você vai trazer? O que é que você pode trazer para a nossa região? Gente, quem conhece os problemas de cada região são as pessoas que ali vivem. E a gente não tem varinha de condão para resolver as coisas do dia para a noite. Mas nós podemos, com nossos esforços, com a boa intenção, com a seriedade, emprestar primeiro o ouvido, e estar presente. Tem que voltar, tem que estar vindo, tem que estar presente, tem que ouvir. A experiência que eu tive como vereador, se você me perguntar qual foi a tua maior dificuldade entre o primeiro, o segundo e o terceiro mandato, como é que foi tua vida? Foi mais difícil ser primeira vez vereador ou ser depois vereador? Eu vou dizer que foi a primeira mais difícil, como eu estou agora tentando ser deputado. Mas depois eu não tive dificuldade, porque eu voltei, olho as pessoas de cabeça erguida, olho no olho, eu volto nos meus bairros, eu sou querido, eu sou atendido. E isso faço uma prova no município de Ananindeua, onde eu atuei. Eu não tive dificuldade na hora de transferir meus votos, e com o mesmo esforço, sem tirar o demérito, sem ter demérito com a minha esposa, que trabalhou também muito, tem o mérito dela como mulher, como advogada, mas eu pude chamar as pessoas que estavam comigo, que acreditavam em mim, para que a gente pudesse ser agentes multiplicadores, para que o voto chegasse até ela, para continuar o meu quinto mandato com ela. Isso foi um exemplo que eu dei voltando em cada bairro. Eu quero dar esse exemplo agora. Naquele projeto piloto que foi como vereador, agora, de uma forma mais macro, chegar nos municípios do estado do Pará, que me estenderam a mão, que eu pude ouvir, que me ouviram, que a gente trocou ideias e que eu possa ser esse agente interlocutor, esse facilitador das pessoas até o governo. E melhor será para mim, o melhor dos mundos, né? Se eu conseguir ser deputado estadual, a doutora Alessandra, deputada federal, e o doutor Daniel, governador do estado. Sem dúvidas. Bego, tem uma galera aqui com a gente que está realmente participando. Eu quero agradecer vocês. Estão falando muito aqui que a chave é desburocratizar a coisa, né? Fazer de forma mais fácil. O pessoal tá comentando muito aqui, declarando apoio a você, nosso deputado estadual, preparado para ser, sim, deputado estadual. Ó, os municípios de Acará, Moju, Quatro Bocas, onde estão a plantação de palmas, onde estão sendo investidos. Muita gente desses municípios aqui com a gente também. Então, eu só não li esse final aí porque tem esse detalhe aqui, que estão sendo invadidas por ladrões, correto? A galera tá realmente engajando. Ó. Dionis tá com a gente, o Tony tá com a gente, 17 Assessoria, Marielle, ó, muita gente. Tem a Tony Muito também. obrigado, muito obrigado, professor. Muito A obrigado. Deise tá chegando aqui, ó. A galera tá mandando meu deputado. Gente, muito obrigado. Vocês estão dando um show. E eu peço mais uma coisa: tem um coraçãozinho. Clica nele, se você tá gostando. E sobe aí esse coraçãozinho, ou foguinho, ou esse 100%. Manda Importante aí dar pra, like. realmente pra galera chegar mais gente aqui, vir bater esse papo junto comigo, junto com o Rui. Rui, eu quero agora perguntar para você sobre essa situação que está vivida aqui no estado do Pará. Meio que uma briga,
né? Sempre tem essa briga boa na política, mas está tendo uma briga meio, eu não sei se a palavra seria desonesta, né? Eu quero que você coloque uma palavra melhor, mas nas últimas andanças de vocês, tiveram municípios que foram canceladas reuniões, em Paraupebas foi uma, Paudar foi outra, Conceição do Araguaia, os líderes políticos de grupos que não são o de vocês impediram que as pessoas pudessem estar em alguns lugares que vocês estavam. Como que tá essa briga aí, como é que tá? O pessoal realmente tá indo pra cima de uma forma assim que eu tô até com medo de falar uma palavra aqui. Acirrada, né? Tá acirrado. Fala Para pra gente você é como é que tá acirrada. isso. Para mim, eu posso falar melhor, perseguição mesmo. A gente está sofrendo muitas perseguições e político tem que ter lado, nós temos lado. Estamos com o doutor Daniel, a gente não pode admitir o que vem acontecendo. Inadmissível pegar alguns partidos da base aliada do governador e entrar na justiça eleitoral e fechar a Câmara de Paraupebas, que a gente não pudesse ter a oportunidade na casa do povo, onde o povo vai lá para ser ouvido. E foi construída a Câmara Municipal para isso. Então, inadmissível, mas nem por isso o povo não arredou o pé. Nós caminhamos uma faixa de uns 300 metros, 400 metros, tivemos a oportunidade de estar em praça pública, foi ali improvisado na prancha de um caminhão, um palanque, eu mesmo carreguei nas costas uma caixa de som, se entrar no meu Instagram vão ver isso agora, e sem problema nenhum a gente encarou. Eu costumo dizer o seguinte, que o governo está aí, está preocupado, mas eles têm que entender que a alternância de poder é necessária que aconteça. Isso pode ser um síndico de condomínio, pode ser um presidente de uma associação. A alternância de poder, ela precisa acontecer. Nós não podemos viver uma oligarquia no estado do Pará, nem uma tirania, muito menos a gente achar que o outro não pode ter oportunidade. Então, o diálogo ele é importante. O que move a matéria-prima da política é conversar, é ouvir o que nós estamos fazendo. Ninguém está fazendo nada demais. O Daniel se projetou no Pará por trabalhar, simplesmente por trabalhar. Então, que seja feita uma reflexão. O governo do estado foi que mais projetou o Daniel para estar aí no percentual que nós estamos hoje. E não é esse percentual da pesquisa que foi mostrada, não. Nós temos 9 pontos percentuais e vamos subir. E se Deus abençoar e vai abençoar, essa eleição vai ser ganhando no primeiro turno. Eu sou muito otimista com isso. Eu acredito que o povo já decidiu pela mudança. E a mudança não é contra ninguém. A mudança, sabe o que é? É porque o povo está querendo que tenha alternância de poder, que oportunize outra pessoa, e uma pessoa que teve a experiência de transformar um município e que ela possa trazer aquela experiência vivida ali, que se expanda para o governo do estado. Olha, a Ananindeua teve uns 3 vendavais, por incrível que pareça. Em 10 minutos o prefeito estava lá com a população, não dava tempo da pessoa reclamar. Vocês imaginem essa desburocratização na SEMA do estado se o governador Daniel vir chegar aqui no futuro, conversando com os produtores rurais, encontrando alternativas para eles nessa desburocratização. 6 meses, 1 ano para resolver uma licença daquele que está esperando por tanto tempo e acontecer isso de forma mais rápida, mais branda, com menos sofrimento. Se ele resolver fazer convênios e buscar recursos e investir de fato nessas estradas que estão horríveis, né? Perigosas, matando pessoas. Então, nesse sentido aí, a gente encara como perseguição. Eu não digo nem que seja uma disputa acirrada, é perseguição mesmo, perseguição natural. A gente tem sofrido todos os tipos de perseguições possíveis. Tem pessoas que não conseguem nossas reuniões por medo de perder seus empregos, por medo de estar conosco. Mas nós sabemos, olha, eu acredito assim, o grupo político está acompanhando a candidata do governo, mas o povo está com Daniel. Isso a gente sente em cada local que a gente está andando. E eu sinto que a pesquisa vai subir a cada local que o Daniel vai estar. E essa interlocução entre o Daniel, entre as pessoas que acompanham o Daniel, entre nós que estamos junto com o Daniel, a gente precisa estar dando todo dia. Por isso que eu quero aproveitar e oportunizar essa oportunidade de agradecer novamente vocês, porque um instrumento como esse, que a gente tem a oportunidade de falar, atingir muito mais pessoas, é ímpar.
E isso está sendo só através das redes sociais. Graças a Deus, hoje nós temos, as redes sociais, que é o melhor meio de comunicação que temos, porque se fosse como antes, o Daniel não estaria como está, eu não estaria podendo estar falando para tanta gente agora. Então, Cícero, agradecer essa oportunidade aqui, e essa oportunidade tem sido dada em alguns locais também ao doutor Daniel, e é nesse momento que essa ferramenta chamada celular hoje, as redes sociais, que a gente está podendo chegar de forma tão precisa às pessoas através de vocês. Fui mais uma coisa antes da gente se caminhar aqui para o nosso final do bate-papo. Pode parecer uma pergunta clichê, mas eu queria ouvir de você de forma sincera. E por que que você realmente quer ser deputado estadual? E eu vou complementar essa pergunta falando algo. Ananindeua é uma das maiores cidades do estado. A estrutura de Ananindeua é muito boa. Você ser vereador, secretário, algo nesse sentido em Ananindeua, maravilhoso. Você não vai precisar estar rodando nessas TAs, nessas BRs que nós temos aqui no estado. Por que que você quer fazer pelo estado e quer migrar do seu município? Cícero, quando começou minha vida, eu pequeno, eu olhava para um gerente de banco, eu vi o cara engravatado e eu queria ser gerente de banco. Engraçado, né? E Deus foi colocando esse trajeto na minha vida, como eu disse para vocês. Comecei lá fazendo consórcio de bicicleta, vendendo consórcio. As pessoas não tem que ser político, garoto. Minha família sendo política. E acabei que eu entendi que isso estava na minha veia. E eu acho que é possível fazer política diferente. Acho que é possível a gente sair da velha política, da gente se libertar de tantos políticos antigos e ter políticos novos chegando para a gente inovar. Eu tentei ser deputado em 2014, que já era meu desejo. Quando eu virei vereador a primeira vez, eu fui me esforçando, eu fui ler o regimento interno da Câmara, fui ler logo a lei orgânica do município, código de postura do município. Eu comecei a comer livro, essas coisas, eu sou empenhado, de verdade. E aí, eu comecei a aprender tudo. Por isso que em 2010, eu fui eleito em 2008, vereador, 2010 aqui ser presidente. Que eu achava que eu poderia ser mais, eu poderia chegar. E aí eu consegui ser 3 vezes presidente da Câmara. Hoje, eu tenho um desejo de ser deputado, porque ali eu consegui aprender tudo que eu tinha para aprender. Eu cheguei no teto. E quando foi em 2014, eu já achava que eu poderia ser deputado estadual. Se você me perguntasse do que você se arrepende na vida hoje, foi de não ter insistido com o doutor Daniel em 2022, de não já ter sido deputado em 2022, ter sido candidato em 2022. Eu acho que eu aceitei muito fácil, muito rápido, com uma obediência muito grande, quando ele me pediu para apoiar o seu vice-prefeito a deputado. Eu deveria ter insistido, eu deveria ter sido deputado já antes. E teria sido bom para ele também, porque quem tem um, não tem nenhum. Hoje ele não tem, só tem o Bob Fly defendendo o doutor Daniel na Lepa e os deputados da direita apoiando o doutor Daniel na Lepa. E se eu tivesse lá, seria mais um naquele período. Mas nem eu estava com essa experiência, com essa vivência. A cada dia é dia de aprender na política. E eu aprendi que eu não posso perder mais tempo. Estou com 55 anos. Estou agarrando com unhas e dentes. Eu saí quarta-feira da minha casa. Só vou voltar no outro sábado para minha casa. Estou aqui em Redenção, amanhã a gente vai estar em Santana do Araguaia. Depois eu vou passar lá pela ponte de Xambeuá, a gente vai voltar para Tocantins, para vir de lá para cá, por São Geraldo, vou fazer São Domingos, São João, vou em Marabá, vou em Novo Repartimento, aí vou voltando, vou em Tucuruí, vou em Breu, depois eu vou pegar para ir para Baião, depois de Baião, Mocajuba, de Mocajuba, Igarapé-Mirim, Moju, quando eu vou descer de volta para minha cidade. O desejo é muito grande, a vontade é muito grande. Gosto de fazer política, gosto de gente, gosto de pessoas. Sei que eu posso ser diferente, com o simples fato de voltar nos municípios onde me abraçaram, com o simples fato de ter a capacidade de discutir, também de dizer não naquilo que eu preciso dizer não. Não vou ter dificuldade de dizer não. E também tenho facilidade de dizer aquilo que eu não sei, aquilo que eu não conheço, que eu tenho uma enorme vontade de aprender.
Quando eu tive na Secretaria de Meio Ambiente, em Ananindeua, eu tive a oportunidade de ir em Portugal, através de uma empresa chamada Lipor. Eu me convidei para ir, fui com meus custos, que fica entre Coimbra e a cidade de Porto, que levou uma solução para suas cidades no entorno com consórcio, e lá eles estavam fazendo a queima, a gaseificação, que é a palavra técnica correta, de 300 toneladas de resíduos sólidos de lixo por dia. E eu, quando encarei a secretaria, eu fui estudar a Secretaria de Meio Ambiente. E lá, naquele período que eu estava, Belém já produzia 1.400 toneladas de lixo por dia. Ananindeua, 350, hoje está em 450 toneladas. Em Marituba tinha 70, está em 100 toneladas. Isso eu estou falando de 2.000 toneladas de resíduo dia, só na metropolitana, que poderia ter um consórcio entre aqueles municípios. E ali a gente poder criar uma usina muito parecida com a que eu vi, numa escala maior ou entre módulos, e trazer estudiosos para estudar a gravimetria do lixo, o nosso volume pluviométrico, por que, que o nosso chorume é tão pesado aqui, de que forma pode ser feito isso, e de que forma poderia dar destinação sem enterrar dinheiro que se enterra todo dia. 30% do nosso resíduo podia ser reciclado, 30% poder voltar em logística reversa. Lá se criou uma quantidade de lagoas para tratar o chorume e devolver para a natureza, com osmose reversa. E as células estão se encerrando, aquelas células que foram. Tanto é que está essa briga aí com a cidade de Bujaru e do Acará, porque estudaram a camada tectônica, vendo uma camada boa para trabalhar, não impermeabilizar para o solo, o chorume. Mas melhor do que isso é se fazer com responsabilidade uma usina que custa caro, custa muito caro, mas tem que buscar recurso internacional, tem que buscar, todo mundo está buscando aí crédito de carbono e buscar parcerias no governo federal e com isso criar consórcio entre os municípios. Quando eu não tive a oportunidade, Cícero, de ter sido deputado, e naquela ocasião eu apoiei o Jatene, segundo turno eu fui para a briga com o Jatene no município, eu queria ter tido uma oportunidade com o Jatene quando estava governador e ter pedido a ele que a gente criasse, assim como foi criado lá o NGTM, que era um núcleo metropolitano de transporte público, né, municipal. Então era um GTM de Belém. A gente da região metropolitana, eu queria ter que fosse criado lá um núcleo metropolitano de resíduos sólidos, lá para nossa região, não estou falando para lá. Porque onde eu estou, eu vou estudar, eu vou me inteirar, eu vou procurar conhecer. E isso era possível já ter feito lá na metropolitana. Eu tenho certeza que muitas coisas podem ser possíveis na nossa região, nessa região aqui também, do sul e sudeste do Pará. Assim como tem problemas que podem ser resolvidos no oeste do Pará, no nordeste do Pará, que se tiver políticos interessados, que estão dispostos a dialogar, voltar. Eu tenho alguns deputados estaduais, alguns deputados federais, que eu já tenho parte boas dele que eu tiro como exemplo, que eu me espelho. Tem alguns deputados que voltam, que conversam, que eu agora, conversando, muitos falam para mim, mas eu vou lhe apoiar, mas quem eu apoiei na passada nem voltou comigo, já está cantando em outra freguesia, já está em outro município, não veio nem conosco, acho que ficou com vergonha. Eu também escuto alguns que dizem, olha, eu acabei de ganhar a eleição para vereador, o deputado federal fulano de tal ligou para mim, a partir daí passou a me dar apoio, passou a conversar comigo, hoje eu não tenho como apoiar você, porque eu vou apoiar esse candidato. Essas experiências boas, as boas práticas, a gente precisa copiar. E aquilo que é de ruim, a gente precisa descartar. Então, estou disposto a copiar boas práticas, a aprender ouvindo as pessoas e me dedicar naquilo que eu me proponho. Então, tenho certeza que eu vou estar muito forte nessa bandeira da educação, na bandeira da infraestrutura que é necessário para o nosso estado do Pará, que é muito voltado para a experiência que eu tive com obras públicas e voltado para essa questão ambiental. Se me perguntarem das minhas bandeiras, essas são bandeiras que eu vou carregar de forma muito forte, que vou trabalhar ela com muito desejo. E eu tenho dentro de mim algo entalado, né? É o que eu não consegui ser deputado em 2014. Então, eu preciso muito dessa oportunidade para que eu, com 55 anos, possa atingir aquele objetivo que eu tentei lá há 12 anos atrás, e que eu possa servir as pessoas, ser útil, ter o ideal de servir dentro de mim,
colocado para fora, transformando vida de pessoas também. Show de bola. Galera, vocês realmente estão dando um show aqui de participação. Muito obrigado. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão engajando, mandando mensagem aqui, mandando direct, mandando perguntas, curtindo a nossa live. E, Rui, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado aí para o sul e sudeste do Pará e, claro, para todo o nosso estado. Bem, eu vou começar aqui por redação, falando do sul e sudeste do Pará, dizer para algumas pessoas que eu tive pela manhã. Eu posso estar aqui a 1.100 quilômetros da minha cidade. O doutor Daniel, ele era de Dom Eliseu. Ele veio de Açailândia para Dom Eliseu. E ele foi para Ananindeua. E um cara lá de Dom Eliseu, dos meus 4 mandatos, eu tive o meu melhor mandato com o doutor Daniel. Assim como eu estou lá no município da Metropolitana, eu quero ser um excelente deputado para o sul e sudeste do Pará. Eu quero voltar aqui, em cada local que estive, cada mão que se estendeu para mim, cada pessoa que me abraçou, cada ideia que eu estou levando, cada problema que está na minha memória, que a gente possa estar, principalmente por isso. As pessoas aqui não podem se sentir órfãos, não podem ter identidade com outro estado da nossa federação. Tem que ter identidade com a nossa capital. Tem que ter identidade com a nossa capital do Pará e não com outra capital de outro estado do Pará, como acontece aqui. Por quê? Porque as rodovias precisam propiciar isso. Tem que ter prazer de gastar aqui 1.200 quilômetros para ir para Belém do que 1.200 quilômetros para ir para Goiânia, por exemplo. Então, é essa a intenção que eu estou e com esse desejo que eu queria pedir o apoio de cada um de vocês. Para quem quer conhecer melhor o Rui, qual a rede social, as Bem, o plataformas meu aí? Instagram é ruibegô, é @.com.br, é o meu e-mail, e a rede social é Rui Begô Oficial. Pode entrar também Natália Begô, que é minha esposa, a gente tem trabalhos muito juntos, e aí é só me acompanhar e trocar ideia comigo, que a gente vai estar trocando informações e aprendendo juntos. Quando que você volta aqui na região? Mais breve possível. Eu estou querendo muito vir em Conceição em julho, porque eu aprendi hoje também que as cidades convergem muito para Conceição em julho, Na né? verdade, é uma época. Possa vir sentir o veraneio, porque a gente tem outra identidade, né? Eu vou para Aqui nós Santarém, temos vou para bons Salinas. veraneiros. Conceição, Rio Maria, Xinguara. Quero Tem vir algumas nesse praias período. boas aí. Quero vir nesse período com vocês. Venha que a gente, além de Conceição, Santa Maria, que são as praias mais tradicionais, quero te mostrar praias de Rio Maria, ali na Oba, Escalada do Norte. quero Também em conhecê-la. Xinguara nós temos ali o Pontão, muito famoso. Todo mundo Você fala. vai conhecer lá, vai ser muito legal. Rui, muito Quero vir. obrigado por você Eu ter que batido esse papo agradeço. com a gente. E, gente, vocês realmente deram um show. Muito obrigado por estarem aqui nesse horário diferente, nesse dia diferente, mas com a participação em peso. Muito obrigado a cada um Obrigado, de meu amigo. vocês. Muito obrigado, Cícero. Obrigado Obrigado, pela sua Murilo. direção. Obrigado à nossa equipe que esteve junto conosco. Esse Muito foi mais obrigado um a Sem todos. Filtro. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.